Irmãos e irmãs, bom dia a todos. É uma alegria vê-los aqui nesta manhã para juntos, mais uma vez, expor o nosso coração para ser trabalhado pela palavra de Deus. Nós estamos, pelas manhãs de domingo, expondo o livro de Gênesis e chegamos no capítulo de número 6. E nessa manhã, meus irmãos, nós vamos tratar de um tema que é o seguinte: a primeira corrupção do gênero humano. O livro de Gênesis é o livro das origens, o livro dos inícios. Deus está iniciando tudo. Nós vamos perceber aqui então nesse texto, que nós vamos ler nesta manhã, que Deus, ele fez uma primeira destruição. Uma primeira, irmãos, devastação da vida humana, que veio com o dilúvio. E nós vamos então olhar agora para o capítulo de número 6, com muito temor no nosso coração, e nós vamos preparar então a nossa atenção para olhar, irmãos, as causas pelas quais Deus, ele destruiu a primeira geração de humanos da face da terra. Eu queria então olhar com vocês nesta manhã, para esse texto, e nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, porque o Senhor nos abençoa de viver o dia do Senhor em nossa vida. E obrigado porque esse dia é o dia em que nós ouvimos a voz do Senhor na Tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala pela Tua palavra, Senhor, de forma audível aos nossos corações nesta manhã. E que o Senhor, por favor, nos guie. E que o Senhor, por favor, ó Deus, nos ajude. E que o Senhor melhore o nosso comportamento através, ó Deus do céu, da Tua palavra. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Deus Santo Espírito, e abençoa esse momento com aquele refrigério que vem do céu, Senhor, e a paz que vem do céu, no momento que nós ouvimos as Tuas santas, ternas e benditas palavras. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, o contexto do capítulo de número 6 é o contexto das genealogias, das famílias no princípio da humanidade. E as genealogias, elas começam no capítulo de número 4, verso 17, e vão até o capítulo de número 5, verso 32. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, uma pausa, onde veremos a história de Noé,
E nós vamos perceber então que essa genealogia da família de Sete, diferente da família de Caim, ela vai, meus irmãos, terminar no capítulo de número 9, verso de número 29. Vejam aí comigo, por favor. Veja só como termina aí. O mesmo refrão, o mesmo conteúdo que nós vamos ver em toda a genealogia. E nós vamos perceber que essa genealogia, ela vai terminar aqui no verso de número 29. Vamos ler todos juntos o que diz? Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então percebam aqui o fim da genealogia de Sete. Percebamos, irmãos, então, que no meio do capítulo de número 5 até o capítulo de número 9, o final da genealogia, com a morte de Noé, Noé viveu 950 e morreu. Nós vamos encontrar então a história do dilúvio. Percebam, meus irmãos, então, que Moisés, ele fez aqui um enxerto para nos mostrar, meus irmãos, que Deus, ele está tratando com uma humanidade. E ele trata com a humanidade através de famílias, através de pessoas. E Deus vai tratar aqui, meus irmãos, com a humanidade através da história de Noé. Noé é, irmãos, um tipo de Cristo. Aponta para Cristo, aquele que veio salvar a família de Deus, o seu povo, da perversidade, da corrupção do pecado. Foi Cristo que desceu dos céus para nos livrar da enxurrada, do dilúvio, da corrupção, da imoralidade, da promiscuidade, da perversidade deste mundo. E Ele então, meus irmãos, através da sua cruz, está nos levando a salvo para o reino de Deus. Então percebam aqui o contexto. Percebam o que Deus está fazendo aqui. E qual é a intenção autoral de Moisés ao enxertar a história de Noé, irmãos, no meio da genealogia de Sete. Qual é o objetivo, meus irmãos, aqui? Qual é o objetivo? Em primeiro lugar, esse texto não pode ser aplicado a nós. Moisés tinha um público-alvo. E qual era o público-alvo? Os primeiros leitores, os judeus. Então Moisés está escrevendo, irmãos, aos israelitas para mostrar que o aumento do número de pessoas no mundo o torna mal. E a maldade, ela vai se multiplicando contra Deus. E Moisés, ele vai nos mostrar aqui dois fatos que ajudam na multiplicação do mal. O primeiro, irmãos, são casamentos errados. Moisés vai mostrar isso aqui claramente no texto. É o objetivo dele, mostrar para os israelitas que estão entrando na terra prometida que eles não podem casar errados. Se fizer isso, vai multiplicar a maldade na terra. E em segundo lugar, o objetivo dele é mostrar também, meus irmãos, que a violência de homens que não têm Deus multiplica a maldade no mundo. E é por isso então que eles vão precisar destruir os inimigos de Deus, os filhos de Caim, que vão se levantar violentamente para poder destruir o povo de Deus. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero então ver aqui com vocês três verdades que esse texto nos mostra. A primeira verdade, eu queria que você anotasse aí: o aumento dos relacionamentos errados traz o juízo de Deus. Segundo lugar, irmãos, o aumento da maldade, da violência, traz a tristeza de Deus. E em terceiro lugar, nós vamos ver o aumento da maldade traz a graça de Deus. Eu quero ver então essas três verdades que esse texto ensina aqui para o nosso coração nesta manhã.
Vamos olhar então para o texto, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar então para as Sagradas Escrituras e vamos ver aqui o que ela está falando. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, o primeiro fato que Moisés nos mostra aqui é que o aumento dos relacionamentos errados traz o juízo de Deus. Vamos ler aí todos juntos, por favor? Que diz o verso 1 até o verso 3. Vamos ler juntos. Diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Percebam, meus irmãos, que Moisés, ele vai usar aqui a palavra multiplicando 2 vezes no texto. 2 vezes. No verso de número 1, ele inicia dizendo: como se fora multiplicando os homens. E ele vai usar esse termo novamente, irmãos, no verso de número 5. E viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado. Então percebam que Moisés ele vai frisar isso. Qual é a intenção de Moisés? É mostrar, meus irmãos, que a multiplicação das pessoas vai aumentando o juízo, a maldade na terra e o juízo de Deus também sobre o homem. Quando vão se multiplicando as pessoas, quando a terra vai se enchendo, aonde há grande multidão, há grande perigo. Porque onde há muita gente, tem muita perversidade, tem muita maldade. E isso atrai o juízo de Deus. Moisés vai dizer isso. Foi se multiplicando os filhos de Deus, as pessoas na terra, e foi se multiplicando a maldade. E ele vai dizer aí, meus irmãos, então, no verso de número 2, olha o que ele diz: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, bonitas, belas, esteticamente, né, top models, eles disseram: eu vou querer uma dessas. E vai dizer aqui que eles tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Meus irmãos, quem são os filhos de Deus aqui nesse texto? Nós podemos, meus irmãos, fazer essa pergunta aqui é de praxe. Quem são os filhos de Deus? E nós vamos ter aqui, irmãos, algumas respostas que são dadas para essa expressão aqui, filhos de Deus. Em primeiro lugar, a primeira resposta que nós temos é a resposta, irmãos, dos liberais. Os liberais vão dizer que os filhos de Deus aqui são um mito. Os liberais são aqueles, irmãos, que descreem totalmente em milagres. Tudo para eles tem que passar pelo crivo da razão. Então, quando Jesus multiplicou os pães, não houve multiplicação de pães, coisas nenhuma. Ali eram os discípulos, que eram judeus, que gostavam de usar fábulas, mitologia. E eles disseram então que multiplicaram pães para 5.000 pessoas. Mas ali foi somente um ensino ético, de que nós devemos repartir o nosso pão com o próximo. Então ali não houve multiplicação. Para eles tudo passa pelo crivo da razão. O patrono, meus irmãos, da teologia liberal se chama Rudolf Bultmann. Você vai encontrar até os dias de hoje os escritos dele em muitos seminários. E essa teologia liberal, irmãos, ela trata de um ponto que se chama desmitologização das Escrituras. E o que significa isso? Que tem que tirar todos os mitos. E para eles, aqui, Gênesis, irmãos, é um mito judaico. Então, o Filho de Deus aqui é somente uma ilustração,
é um ponto ético de junção de pessoas que se casam errado. Então, para eles, isso aqui é um mito. Mas nós vamos ter, irmãos, uma segunda posição, que é muito corriqueira, e são daqueles que gostam, né, de coisas misteriosas, né, gostam do misticismo. Né. Uma segunda posição são daqueles, irmãos, que creem que filhos de Deus aqui são anjos do céu, que desceram do céu e olharam quão bonitas eram as mulheres, e eles então se relacionaram com as mulheres, e essas mulheres então, desses filhos dos anjos, eles tiveram gigantes, homens, monstros, grandes, igual Golias, homens grandes. Isso, meus irmãos, tem amparo na história da interpretação, né, bíblica, porque muitos pais da igreja do segundo século, como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, Ambrósio de Milão, lá na Itália, Alexandria no Egito, e nós vamos ver aí Tertuliano de Cartago, e nós vamos ver que esses homens, eles interpretaram, irmãos, que aqui filhos de Deus são anjos, porque tem amparo bíblico. Olhem comigo, por favor, para Jó, capítulo de número 1, verso de número 6. Vamos ler aí, todos juntos, por favor? Diz assim a palavra de Deus, Jó 1, 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então percebam que Jó, ele vai usar filho de Deus para os anjos. Então, quando os anjos se reuniram para se encontrar na corte celestial, Satanás, que era também um anjo caído, também estava ali naquela reunião celestial. Então percebam, irmãos, que os pais da igreja, eles usaram então essa expressão que é aplicada para anjos, aplicando para Gênesis capítulo de número 6. Então se criou uma teologia bíblica, uma interpretação bíblica de que esses que se relacionaram com as filhas dos homens, relações, irmãos, para ter filhos, foram os anjos. É tão tal que nos livros apócrifos de Enoque, capítulo de número 1, versos 6 a 11, Enoque, nesse livro, o autor judeu, ele dá os nomes desses anjos e como eles fizeram para conquistar essas mulheres. E eles então foram se chegando, né, próximo do arraial, Judá, e eles viram essas mulheres lindas e tomaram elas para si, conquistaram com galanteios, e então reproduziram gigantes dessas mulheres. Mas, meus irmãos, será que essa posição realmente tem amparo? Né? Quem gosta, né, dessas coisas mais místicas, misteriosas, gosta disso e abraça isso, né? Gosta dessas coisas assim, né, meio, né, esdrúxulas, né, um negócio que... Será que tem amparo? Leia comigo, por favor, meus irmãos, o que diz aí. Por favor, todos juntos. Mateus, capítulo de número 22, verso de número 30. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo diz. Vamos ler? Todos juntos? Leamos. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Vejam só, como é que nós, irmãos, que nos reproduzimos aqui e procriamos, como é que nós vamos ser no céu? Como os anjos. Então percebam que o Senhor Jesus Cristo aqui, de maneira, irmãos, implícita, está dizendo que os anjos, eles não podem procriar, eles não podem se reproduzir. Apesar, irmãos, de em Gênesis, capítulo de número, no livro de Gênesis,
nós vemos os anjos, eles descendo à terra e tendo ações humanas. Vejam lá que eles comem com Abraão, eles vão até Ló em Sodoma e Gomorra, eles conversam, eles estão próximos, eles têm ações humanas, mas vai dizer o Senhor Jesus Cristo, aqui em Mateus capítulo 22, verso 30, é um texto-chave, ele vai dizer que os anjos não procriam, não se relacionam para ter filhos. E nós, na ressurreição, quando estivermos lá no céu, seremos como os anjos. Então, se você quiser ter filho, é agora. Porque lá no céu, você não vai ter. Então, percebam, irmãos, que o Senhor Jesus, ele vai então elucidar isso aqui. Quem eram os filhos de Deus que se reproduziram, que tomaram as mulheres dos homens? Foram anjos? Não. Então nós chegamos aqui à terceira conclusão. Quem são esses filhos de Deus aqui? Meus irmãos, esses filhos de Deus aqui nós entendemos são filhos da genealogia de Adão. E nós entendemos, meus irmãos, que eles são chamados filhos de Deus porque Adão, ele foi gerado pelas próprias mãos de Deus. Se você olhar no capítulo de número 2, verso de número 7, você vai ver isso. Nós vamos ver que Deus criou o homem com as suas próprias mãos. No capítulo de número 5, meus irmãos, nós vamos ver então, no verso de número 1, e vai dizer assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, quem é o filho de Deus aqui? São aqueles que nascem de Adão, foram criados por Deus. E agora, quem são as filhas dos homens? Ora, se o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, as filhas, elas vêm do homem. As mulheres vêm do homem. Elas são geradas do homem. Então, por isso, meus irmãos, aqui, essas filhas dos homens não são chamadas filhas de Deus, mas são chamadas filhas dos homens porque elas foram geradas pelos homens. Enquanto que Adão foi criado pelas próprias mãos de Deus, e nós vamos ver aqui então os filhos de Deus, que são santos, que são consagrados por Deus, que fazem parte da linhagem de Adão. Nós vamos ver aqui então as filhas que descendem dos homens. O que Moisés está dizendo aqui, meus irmãos? Moisés está dizendo que os filhos dos crentes, eles tomaram filhas de homens descrentes, dos ímpios, dos incrédulos, das famílias de Caim, e se relacionaram com elas. E a partir daqui, nós vamos ver então, irmãos, todo o problema gerado para ver a primeira destruição do mundo. Foi quando houve casamentos errados. Filhos de Deus se casando com as filhas dos homens. Perceba aqui como é que foi esse casamento, verso de número 2. Quais são, meus irmãos, os critérios que os filhos de Deus usaram para tomar as filhas dos homens? Quais foram os critérios? Primeiro critério: elas tinham que ser formosas. Veja aí, por favor. Diz assim, verso 2: vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então percebam que o primeiro critério foi a beleza. Eles não quiseram nem saber se essas mulheres eram crentes, se essas mulheres, irmãos, elas tinham a piedade no seu coração, se eram mulheres que conheciam a lei de Deus. Eles não quiseram nem saber. O que eles quiseram saber? Eles quiseram saber da estética, da beleza. Eles não queriam saber nada de fé, da alma, não queriam saber de piedade, eles queriam saber da carne. Eles se casaram com as mulheres porque elas eram bonitas, lindas, formosas.
princesas, eles tomaram para si, porque eles viram isso. E vai dizer aqui o segundo critério. Qual foi o critério aí? Continue lendo comigo. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Qual foi a base, irmãos, da escolha dessas mulheres? O seu coração. O que mais lhe agradava. Não foi a lei de Deus. Não foi os mandamentos do Senhor. Não foi, meus irmãos, aqui o critério que a palavra de Deus ensina. Qual foi o critério? O critério do coração, da paixão. Me apaixonei. Agora eu quero ela. Ela é linda, ela é formosa. Eu quero que ela se case comigo. E eu farei tudo para que ela se case comigo. Não importa, a palavra de Deus, a revelia das Sagradas Escrituras. O Senhor depois vai converter ela. O casamento vai ser uma agência de missões. Não interessa. Deus vai tocar no coração dela. Eu vou para a igreja. Ela vai vir comigo para a igreja. O critério, meus irmãos, não foi a palavra de Deus. O critério foi as que mais lhes agradaram. Coração. Qual foi o resultado, meus irmãos? Qual foi a consequência, então, desses homens casando com essas mulheres? Vamos ler aí, todos juntos, verso de número 3. Então, disse o Senhor, o meu espírito no homem, e os seus dias serão 120 anos. Qual foi a consequência? O juízo de Deus sobre a vida do ser humano. Os homens começaram a se casar errados. Relacionamento errado, começando tudo errado. E Deus viu, meus irmãos, que isso era mal. E Deus resolveu então diminuir a idade do homem. Ele não viveria muito, para gerar muitos filhos. Filhos que viriam de maneira errada. Filhos que viriam de um casamento destroçado, errado, sem fé, sem Deus. Homens que viviam 800 anos e tinham filhos e filhas. E morriam. Agora Deus diz, eu vou retirar o meu espírito. O juízo de Deus caiu sobre o ser humano. E o ser humano agora, irmãos, ele viveria menos. Porque Deus não estava aguentando tantos filhos que nasciam desse casamento errado. E que viviam de maneira sem Deus no mundo. Não viviam a religião verdadeira. Não sabiam o que era, irmãos, a lei de Deus. Viviam a revelia da vontade de Deus. E o juízo de Deus caiu sobre eles. Perceba então aqui, meus irmãos, que o aumento dos relacionamentos errados traz o juízo de Deus sobre a vida do ser humano. Mas o texto continua. Em segundo lugar, eu quero, irmãos, olhar com vocês uma segunda verdade. O aumento da maldade traz a tristeza de Deus. Veja comigo, por favor, o verso de número 4 até o verso de número 7. Diz assim: naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e lhe pesou no coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Em segundo lugar, o aumento da maldade traz a tristeza de Deus. Meus irmãos, Moisés, ele vai fazer aqui um raio-x, uma tomografia do coração do homem e do coração de Deus. Veja só que ele vai usar aqui, meus irmãos, 2 vezes a expressão coração. Olha aí comigo, por favor, no verso de número 5. Ele vai fazer o raio-x do coração do homem nesse estágio de corrupção. Veja aí comigo.
Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Olha o raio-x do coração desse homem. Era um coração perverso. Era um coração duro. Era um coração insensível. Era um coração que não queria nada com Deus. Continuamente mal os seus desígnios. E veja aí, por favor, o raio-x, irmãos, do coração de Deus. Leia comigo, por favor, verso 6. E então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Irmãos, o aumento da maldade traz tristeza ao coração de Deus. Traz tristeza. Como era, meus irmãos, o coração então? Qual era a vivência desses primeiros homens que viveram, irmãos, antes do dilúvio? Verso de número 4 vai dizer isso. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. A expressão aqui, meus irmãos, para gigantes é a expressão nefilins. Nefilins. Nefilins, irmãos, vem de um termo judaico que significa cair. Então, o termo aqui para gigantes é para mostrar, meus irmãos, que haviam homens na terra que eles eram caídos espiritualmente, moralmente, eticamente. Esses gigantes aqui, percebam que havia gigantes antes dos filhos de Deus se relacionar com as filhas dos homens. Vai dizer isso aí, olha só. Esses gigantes já existiam. Cai por terra aqui, né, essa questão de que os anjos ou os não, já havia antes dos filhos de Deus se relacionar com as filhas dos homens, já havia gigantes na terra. Olha aí. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, só depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Então percebam, meus irmãos, que aqui esses gigantes eles já existiam. E esses homens caídos eram homens, irmãos, maus, ruins, porque eles eram poderosos fisicamente. Os gigantes, meus irmãos, eles massacravam e humilhavam os mais fracos. Vocês já viram aqueles filmes hollywoodianos sobre gigantes? Homens grandes, maus. Já viram, né? João e o pé de feijão. E ele fugindo dos gigantes que tentam amassar ele, quebrar ele, matar ele. Ele consegue então matar os gigantes. E esse gigante desce, vem até a terra e causa um maior reboliço. E começa a quebrar as casas, né, dos mais fracos e oprimidos. Da mesma forma, irmãos, era assim na antiguidade. Não havia Estado, não havia polícia, não havia lei, não havia julgamento. E os gigantes, eles faziam o que eles queriam. Eles massacravam, eles eram a lei. Eles eram homens perversos. Eles tocavam terror no coração dos homens menores. Eles tinham força física brutal, como Golias, que durante 40 dias aterrorizou o coração dos soldados israelitas, e ele saía de manhã e à tarde e blasfemava contra Deus, e eles colocavam os rabinhos entre as pernas como os cachorros, tremendo de medo, e saíam correndo de diante de Golias. Por quê? Porque os gigantes, irmãos, eram uma força bruta, má e perversa. Perceba então quem eram os homens, irmãos, que estavam vivendo ali, naqueles primeiros dias, prevalecendo pela força, tomando mulheres, irmãos, a que eles queriam, escravizando, fazendo o que eles quisessem. Elas, irmãos, tinham que servi-los, e esses homens pegavam várias mulheres, e havia então, meus irmãos, uma completa desordem social, por causa desses homens que faziam o que queriam por causa da sua força, do seu braço. Mas o texto vai continuar.
E ele vai dizer mais, mostrando o coração dos homens que viviam antes do dilúvio, a geração pré-diluviana. Quem eram? Vai dizer aí. Os gigantes vieram primeiros, mas quem veio depois? E também depois, vai dizer Moisés, quando os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os crentes, possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. O termo, irmãos, aqui, valente, é o termo giborins. Eram homens, que era uma segunda categoria de homens, irmãos, aqui, que nasceram dessa junção dos crentes com os descrentes. E esses homens, irmãos, eles eram homens também valentes, homens audaciosos, homens que não tinham medo, homens que não tinham Deus no seu coração. Esses casamentos errados legaram para a sociedade humana pré-diluviana homens pérfidos, desafeiçoados do medo, desobedientes, não tinham, irmãos, medo de ninguém. Esses homens eram igual Caim e os filhos de Caim. Lameque, que fez o cântico da espada e que disse, né, se Caim foi amaldiçoado 7 vezes, Lameque amaldiçoará 70 vezes 7 quem o ferir. E esses homens, meus irmãos, eles gostavam de legar um renome de violência e de maldades. Eles, irmãos, faziam a sua fama através das perversidades que eles exerciam. Eram perversos, inventores de males. Conta essa história, meus irmãos, a história dos judeus, de Flávio Joséfo. E ele vai contar que quando Jerusalém, no ano 70, ela foi, irmãos, sitiada pelos romanos, pelo general Tito, que foi para destruir Jerusalém, tocar fogo. Eles primeiro sitiaram. E vai dizer que houve judeus lá dentro da cidade, que eles, irmãos, tocaram o terror na população. Eles matavam a que eles queriam, eles pegavam as mulheres que eles queriam, estrupavam, e eles fizeram grupinhos, tipo gangues, que iam se rivalizando entre os outros, e iam destruindo, porque eles estavam sitiados dentro da cidade. E vai dizer, irmãos, que eles inventavam males. Eles eram tão ruins que eles começaram a esquartejar as pessoas para mostrar que eles eram dono de Jerusalém, para se mostrar temível. Mas eles não pararam por aí. E vai retratar Flávio Joséfo, que além disso, irmãos, eles se tornaram tão maus, e eles começaram a inventar tantas maneiras de poder matar e destruir e deixar o seu nome e dar medo na população, que eles começaram, com o tempo, a se vestir como mulheres, se maquiar como mulheres, e então, quando se chegava um homem perto delas, eles puxavam da espada e cortavam a sua garganta, o seu abdômen, as vísceras caíam, só de perversidade. E eles foram aumentando, inventando as maldades, as perversidades, até que os romanos entraram e destruíram toda Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Percebam, meus irmãos e irmãs, que assim eram aqueles homens na antiguidade. Por que Moisés diz aqui que eles eram varões de renome? Porque eles eram violentos, inventores de males, atrevidos. Isso foi piorando na sociedade, que ninguém mais aguentava. O medo, o caos tomou o coração de todo mundo, ninguém mais saía de casa. As filhas viviam trancadas, ninguém podia ter animais que eles viam e tomavam, roubavam. Os giborins, assim como os nefilins, os gigantes, os valentes, eles eram maus. Não tinha lei naqueles dias. E tudo isso, irmãos, vai sendo agravado. E o raio-x é esse aí, no verso de número 5, Moisés vai dizer, era continuamente mal todo
o desígnio do coração dos homens naqueles dias. Portanto, meus irmãos e irmãs, Moisés aqui está imprimindo na minha mente, na sua mente, que tipo de homem e que tipo de sociedade é uma sociedade sem Deus. São homens amaldiçoados, são homens, irmãos, perversos. E é por isso que Moisés está escrevendo, para que o povo judeu leia isso, crie coração, temor, para não se relacionar com esses homens. Homens que faziam a sua fama e renome através de toda a violência que estava embutido no seu coração. Lançou agora, irmãos, recentemente, um filme do Coringa, né? E muitas pessoas estão indo ver o filme do Coringa, né? E você tem, se você for ir assistir, você tem que ir assistir, né, de forma crítica. Os autores, irmãos, eles estão pintando, né, o Coringa, ao invés de ser um inimigo da sociedade e um inimigo da justiça, eles estão pintando, meus irmãos, o Coringa com tonalidades, irmãos, de afeiçoamento, para que você ame o mal e para que você então comece a sorrir e se agradar das perversidades de um louco e de um insano que mata, tira a vida, destrói o hospital e todo mundo fica rindo e achando bacana a cena, quando nós deveríamos repugnar isso. Então percebam que a nossa sociedade hoje, ela é inventora de males, como diz, né, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, e vai dizer, irmãos, que esse é um sinal dos fins dos tempos. Os homens, eles criam renome pela maldade, pela violência, e por tornar o certo errado. E nós vamos nos afeiçoando. E esses são os heróis desses adolescentes que logo mais entrarão nos colégios para matar os amigos, porque eles são os coringas e eles vão sair rindo, porque daqui a pouquinho estarão soltos, porque ninguém prende eles. Percebam, meus irmãos, é assim que Moisés pinta a realidade daqueles dias. E nós vamos ver a consequência aí. Leia comigo, por favor, qual foi a consequência, meus irmãos, disso tudo? Verso de número 6 e 7. Vamos ler? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Qual foi a consequência, então, meus irmãos, das ações humanas? O entristecimento de Deus. E a pergunta, meus irmãos, que surge aqui de praxe, essa pergunta que nós fazemos, é sempre essa, né? Pode Deus se arrepender? Vai dizer aqui que o texto se arrependeu de ter criado o homem. E a pergunta que nós fazemos é essa: pode Deus se arrepender? O que vocês acham? Deus se arrepende? Por que então, meus irmãos, nós encontramos aqui que Deus se arrependeu? Isso aqui, meus irmãos, é explicado pela própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Abra comigo, por favor, para Números, capítulo de número 23, verso de número 19. Abra comigo para lá, rapidamente. Por que Moisés diz, meus irmãos, que Deus se arrependeu? Vamos ler aí, todos juntos, por favor. Diz assim, irmãos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Percebam, meus irmãos, que o mesmo autor, Moisés, que escreve
o livro de Gênesis é o mesmo que escreve aqui Números. E ele vai dizer que Deus não é homem para que se arrependa. Deus, meus irmãos, é um Deus perfeito, um Deus que vê a eternidade de eternidade. Deus, irmãos, ele não é como nós. Mas por que aqui Moisés usa uma linguagem dizendo que Deus se arrependeu? Essa linguagem, irmãos, é uma figura de linguagem chamado de antropomorfismo. São ações humanas aplicadas à divindade. E para nós entendermos aqui, meus irmãos, Moisés, fazendo raio-x do coração de Deus, mostra que Deus, ele ficou tão triste que parece que se arrependeu. Bateu uma tristeza, irmãos, uma vontade em Deus de voltar atrás e desfazer aquilo que ele fez. Esse aqui é o raio-x do coração de Deus. O que Moisés está mostrando para mim e para você, meus irmãos, é que Deus, ele sofre. Deus, ele padece. Deus, ele sofre angústias. Deus, irmãos, ele ficou tão entristecido com a maldade do ser humano, que ele voltou atrás. Ele abandonou o homem. E ele deixou o homem à sua própria sorte, na maré existencial do dilúvio da vida. A maldade foi tão grande, a perversidade foi tão enorme, chegou no nível de ultrapassar a paciência de Deus. E Deus então abandonou essa humanidade pré-diluviana na maré da existência deles próprios. Aqui está o raio-x, irmãos, do coração de Deus. O aumento da maldade traz um entristecimento, o arrependimento de Deus. Terceiro lugar, irmãos, para nós finalizarmos esta manhã, vamos ler aí então, terceiro ponto, já estamos chegando ao final, tá certo? Terceiro ponto, o aumento da maldade traz a graça de Deus. Vamos finalizar com esperança? Verso de número 8 a 10, vamos ler todos juntos, leamos. 8 a 10. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era justo e preciso de cura. Noé amava por Deus, tirou 3 filhos, sem anos de fé. Perceba, irmãos, então, vamos finalizar com tons mais suaves, tons de esperança, né? Irmãos, perceba aqui que Moisés, ele vai começar o verso de número 8 com uma adversativa. Qual é? Porém. E a pergunta que nós fazemos aqui, meus irmãos, é essa: como é que Noé, que viveu numa geração horrível, numa geração totalmente desgraçada, numa geração totalmente corrompida, como é que um homem que vivia num contexto desse, ele conseguiu achar graça diante de Deus? Como é? Em primeiro lugar, irmãos, veja aí, por favor, Moisés vai descrever como é que esse homem conseguiu se salvar, como é que ele conseguiu se livrar, irmãos, do abandono de Deus. Como foi? Verso de número 8, irmãos, vai dizer o seguinte, né? Noé achou graça diante do Senhor. O que é achar graça? A palavra graça, irmãos, no contexto bíblico, significa, irmãos, favor imerecido. Noé, meus irmãos, ele achou graça diante de Deus. E o que é achar graça? Achar graça diante de Deus,
Deus. Achar graça, irmãos, é ter Deus como companheiro. Achar graça é achar o favor de Deus. Achar graça é ter o privilégio de Deus. Achar graça, irmãos, é ter a provisão de Deus. Noé foi um homem que achou o companheirismo do Senhor, o privilégio de andar com o Senhor, a graça, irmãos, de ter a provisão de Deus para ele e para a sua família. Esse é o favor de Deus. Qual foi a vida e qual foi a família que foi salva do dilúvio? Somente a de Noé. Por quê? Porque esse homem, irmãos, andou com Deus. Segundo lugar, veja aí uma segunda característica, irmãos, da esperança que nós temos de viver uma vida com Deus e de sermos salvos. Como é que esse homem, irmãos, conseguiu se salvar? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Olha só, percebam, meus irmãos e irmãs, que Moisés vai dizer aqui que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Quando Deus olhava para os contemporâneos de Noé, Deus já sabia quem eram eles. Maus, violentos, o seu coração era continuamente mau. E Deus se aborrecia, se entristecia. Mas quando Deus olhava para Noé, Deus se alegrava, porque esse homem era justo e íntegro. Como é que, irmãos, alguém se torna justo e íntegro? Alguém se torna justo e íntegro, irmãos, quando ele toma a justiça do próprio Deus. Quando o homem toma a sua vida como sua própria justiça, faz da sua força a sua própria justiça, esse homem então deixa de andar com Deus. Noé, irmãos, ele só se tornou um homem justo e íntegro porque ele tomou a justiça do próprio Deus. Deus era a sua justiça. Ele tinha a lei de Deus no seu coração. Deus era, irmãos, a sua lei. Ele andava com Deus. Deus falava ao seu coração. Esse homem, irmãos, meditava nas Sagradas Escrituras, naquilo que Deus tinha deixado. Esse homem tomava a justiça do próprio Deus. E foi assim que Noé andou com Deus. E foi livrado daquela geração ímpia e perversa, porque Deus era a sua justiça. Meus irmãos, vai dizer aí então que Noé andava com Deus e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso mostra que Deus estava abençoando esse homem de continuar a linhagem de Deus e trazer depois dele uma geração santa que andaria também com Deus. Eu quero, meus irmãos, então, concluir nesta manhã dizendo para vocês, irmãos, que, em primeiro lugar, o aumento do pecado traz o juízo de Deus. Saiba disso. Isso é claro, é uma regra clara das Escrituras. O juízo de Deus vai recair sobre todo aquele que vive em pecado cedo ou tarde. Saiba disso. Irmãos, Deus ele é longânimo. Irmãos, Deus ele é paciente. Deus é tardio e corrido. Deus, irmãos, foi longânimo com essa geração. Mas a disciplina, a ira de Deus, o dilúvio de Deus caiu sobre essa geração. Então eu quero dizer para você nesta manhã, não brigue com o pecado, porque traz o juízo de Deus. Essa é uma lei das Sagradas Escrituras. Deus, irmãos, ele é paciente, mas uma vida de pecado atrai o juízo divino. Por isso eu queria dizer para você nessa manhã,
tenha uma vida que agrada a Deus, que é agradável a Deus, que anda com Deus. Lute para ter uma vida santa com Deus, porque o pecado atrai o juízo de Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai alcançar a sua vida. Alcançou aquela geração e também nos alcança hoje. Em segundo lugar, o aumento do pecado, irmãos, traz a tristeza para Deus. Então, quando você multiplica os seus pecados, saiba de uma coisa: você está entristecendo o coração de Deus. Quando pecamos, Deus se entristece conosco, o seu coração fica pesado. Deus, irmãos, fica com o coração doído. Ele se entristece e lamenta a nossa iniquidade. Todas as vezes que Deus vê, irmãos, os nossos maus feitos, Deus não somente reprova, mas Deus também, meus irmãos, se entristece. Ele fica triste. Ele fica triste. Saiba disso. Todas as vezes que nós pecamos, desonramos a Deus, Ele sofre também com isso. Vamos abrir as janelas, por favor? Então, irmãos, essa é a segunda aplicação que eu queria deixar para você. Terceiro lugar, para ventilar enquanto volta. Terceiro e último lugar, meus irmãos, eu queria que você levasse isso no seu coração. O aumento do pecado também manifesta a graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, verso 7, verso 20, ele vai dizer isso. Abra comigo, por favor. Romanos 5, 20. Vamos ler todos juntos, por favor? Romanos 5:20, vamos ler juntos? Leamos. Sobreveio a lei para que abundasse ao Cristo, mas onde abundou o pecado, superabundou. Mais uma vez, todos juntos. Mas onde abundou o pecado, superabundou. Mais uma vez. Mas onde abundou o pecado, superabundou. Quero que você leve isso no seu coração, irmãos. Essa pregação aqui é para nos dar esperança. Nós vivemos, irmãos, muitas vezes num poço de lamaçal de pecado. E nós podemos dizer isso para Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho sido bom cônjuge. Senhor, Tu sabes que eu não tenho sido bom filho. Senhor, Tu sabes que eu não tenho sido devoto, não tenho me consagrado ao Senhor como deveria, por causa dos meus pecados. Mas, Senhor, aonde abunda o pecado, superabunda a Tua graça. Então, Senhor, se os meus pecados estão aumentando no meu íntimo, minha alma, me salve, me livra disso e me alcança com a Tua graça. Então, quando alguém se analisa, pede perdão a Deus e pede ajuda, Deus, irmãos, Ele não é somente o nosso advogado, Ele também é o nosso médico. E Ele vai curar, e Ele vai trazer cura da podridão, do verme, do pecado, que muitas vezes, irmãos, traz purulência à nossa vida. Deus, Ele nos dá força para mudar e para viver uma vida nova e alcançar graça diante dos seus olhos. Então, aonde há o aumento do pecado, superabundou a graça de Deus e nós podemos confiar nisso. Eu queria que você levasse isso no seu coração esta manhã. Posso me estender só um pouquinho mais, por favor, para aplicar esse texto? Eu não vou voltar mais a esse texto. Eu queria então, irmãos, em quarto lugar, dizer para vocês: casamentos errados na sociedade gera a maldade. E a nossa responsabilidade, irmãos, de
fazer casamentos corretos, de ensinar os nossos filhos a casar de maneira correta, porque toda degradação moral, sexual, ética, irmãos, política, em todas as áreas, é por causa da irresponsabilidade de casamentos errados que geram, irmãos, filhos que vão viver de forma errada, sem responsabilidade nenhuma com a lei de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo. E o diabo, ele sabe tanto disso, que ele, irmãos, para diminuir a influência da igreja, ele então aproxima pessoas erradas de pessoas certas, para poder destruir o testemunho da igreja e tornar o testemunho da igreja ineficaz, com casamentos errados, que começa tudo errado, com filhos errados. Então, quais são os critérios que nós devemos ensinar aos nossos filhos a se casar? Igual os homens, os filhos de Deus, lá em Gênesis 6, o critério da beleza, o critério do coração, da paixão? Não. Qual é o critério? Passa na lei de Deus, passa no Evangelho, é uma pessoa santa, é uma pessoa consagrada, é uma pessoa com consciência missionária. Não, então, tchau. Não quero. Nem quem queira. Eu não quero. Não quero para minha filha, não, isso não. Então, meus irmãos, nós temos que ter a consciência de ensinar os nossos filhos a casar de maneira correta, para que eles sejam felizes e gerem, irmãos, depois deles, casamentos felizes. Segundo lugar, quinto lugar, nós aprendemos com esse texto que os homens sem Deus só pensam em fama e status. Nós vamos ver, meus irmãos, que os homens, eles querem ser heróis deste mundo e reconhecidos pelo mundo inteiro. Hoje proliferou pelas mídias sociais, né, os youtubers, né, são pessoas que são influenciadoras, só falam besteira, né, pregam só aquilo que é de baixo escalão, não contribuem com nada, mas eles querem a fama. Assim é o homem sem Deus. Por quê? Porque esse é o coração, irmão, dos homens de Babel e de Gênesis 6. Eles querem a fama, o renome, irmãos, pelo status. Irmãos, nós que somos crentes, nós não nos importamos com o nosso nome. Nós nos importamos com o nome de Deus. Enquanto os mundanos, eles querem louvor para o seu nome, nós que somos crédulos e crentes em Jesus, nós queremos dar louvor a Deus. Enquanto os mundanos se importam, irmãos, com simplesmente, né, com o status deles, nós queremos dar status e queremos santificar o nome de Deus, nós queremos dar dignidade ao Evangelho. Então, se você viveu, se você já tem uma vida nova em Jesus, então não se envergonhe disso. Para Deus aplaude, irmãos. Não são pessoas que querem ser famosas aos olhos do mundo. Deus aplaude pessoas que querem se santificar, que querem santificar o seu nome e ampliar o seu reino na face da terra. É com esses que Deus se agrada. É com esses que Deus aplaude. Então não busque aplausos do mundo. Busque os aplausos de Deus. Porque essas pessoas estão indo a passos largos para o inferno. Irmãos, eu quero concluir então dizendo para vocês, por que nós temos Gênesis, capítulo de número 6, irmãos, verso 1 a 10, no cânone do Antigo Testamento. Nós temos, irmãos, para poder alertar os crentes que o crescimento da maldade, irmãos, traz juízo, entristecimento, mas também traz a graça de Deus. Então, que o Senhor nos ajude de todas as formas e forças a lutar para evitar o mal na nossa vida e viver uma vida buscando a graça de Deus
como Noé fez. Abra comigo para Hebreus, capítulo de número 11. Vamos finalizar. Vamos ficar em pé. Hebreus, capítulo de número 11. Nós vamos ler, irmãos, todos juntos, verso de número 7. Vamos ler, leiamos. Pela fé, Noé, juntamente instruído, acerca de acontecer, ainda não se ser independente da Deus, para abandonar a salvação de sua casa, pela qual condenou, se socorreu que nós possamos seguir os passos de Noé e sermos tementes a Deus e vivermos pela fé, de que Deus vai nos livrar do dilúvio do fogo que cairá neste mundo e nos levará salvo, nós e a nossa família, para o reino eterno de Deus. Deus não vai mais destruir o mundo com água, mas vai destruir com fogo. Eu acho que é muito pior, né? Eu não sei qual é pior, se a água, se eu morrer afogado ou queimado. Mas o certo é que é ruim. E o certo é que eu não quero viver isso. Então vamos temer a Deus e ter fé no nosso coração. Que Deus vai nos levar a salvo, né, com um corpo glorioso e glorificado para o céu. Vamos orar?